João 8, 31, 32, estou lendo na versão King James, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero liberar essa palavra para você, porque eu quero ajudar você a entender nesse tempo de tantas verdades que achar a verdade de Deus em qualquer situação implica em ser liberto daquela situação. Em qualquer situação. Quando você está refém de tensões dentro do casamento, entender a verdade de Deus pro casamento te liberta. Quando você está preso em tensões na vida financeira, entender a verdade de Deus para a vida financeira te liberta. Quando você está preso em tensões para a vida espiritual ou emocional ou qualquer outra área da sua vida, quando a verdade vem, ela quebra cadeias que te amarram. Paralelo a isso, quando Satanás quer enganar você, ele traz para a sua vida um engano, uma mentira. Se o nosso Deus é o Deus que liberta através da verdade, as trevas e Satanás são seres que escravizam através do engano. E Satanás, espertamente, esconde os enganos dele dentro de doses generosas de verdade, para que o engano seja digerido sem perceber que é um engano. O maior engano de Satanás, que inclusive a gente nota esse engano algumas vezes em alguns filmes de terror. Não, eu não assisto filme de terror. Mas já vi muitas cenas de filmes de terror onde Satanás ou um demônio qualquer aparece diante do indivíduo com voz gutural e aponta para ele dizendo: Eu sei o que você fez no verão passado. Mas tem outras versões desse eu sei o que você fez no verão passado. Outras versões, como o mal que você fez te condena agora. E não adianta apelar para Deus, porque Deus não vai te escutar, porque Deus não escuta gente como você. O que Satanás está fazendo? Ele está pegando uma verdade. Qual é a verdade? Você aprontou no verão passado. Gente, na boa, desculpa. Você não precisa ser gênio, não precisa ser adivinho e não precisa ser profeta para apontar para uma pessoa e dizer para ela: eu sei o que você fez no verão passado. Por quê? Se ela for humano, ela fez alguma coisa no verão passado. E tem uma mágica que acontece quando você acusa alguém, naturalmente o cérebro dele vai procurar algo que ele fez. E quando achar, vai se entregar à culpa, ao medo e ao sentimento de indignidade, porque claro que ele errou. Tem uma verdade aqui? Tem. A pessoa errou. Onde é que está o engano? Deus não se importa mais com você. Satanás coloca o engano dele para escravizar você e para convencer você de que Deus não vai intervir, Deus não vai te amar, Deus não vai se importar com você, porque você não é digno. E sim, é verdade, você não é digno. Desculpa te contar. Você não é digno. Essa parte é verdade. Onde é que está a mentira?
Deus desistiu de você porque você não é digno. Isso não é verdade, isso é mentira. E esse engano te escraviza. Te escraviza de duas formas. Número um, com você ficando com raiva de Deus, pensando, Deus me rejeitou, então eu vou rejeitar Ele também. Mas te engana e te faz mal de outra forma. Naquela luta que você começa a travar para tentar ser digno do amor de Deus. Você começa a lutar para um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ser bom o bastante. Escuta o que eu estou te falando. Esse é um engano do inferno, colocado dentro de doses generosas de verdade. A sua indignidade, você ser digno de receber o que Deus tem, é verdade, é a mais pura verdade. Mas Deus ter desistido de você por causa disso não é verdade. E quando você aceita que o amor de Deus, o cuidado de Deus por você é verdade absoluta, mesmo no terreno, mesmo no território da sua indignidade, então você começa a se tornar digno. Os homens mais dignos, os homens que não estão fingindo dignidade, os homens que não estão sendo hipócritas e fingindo que servem a Deus, que estão servindo mesmo, eles não chegaram a níveis altos de dignidade, eles não chegaram a níveis altos de santidade para agradar a Deus. Eles aceitaram que Deus os recebia e depois conseguiram agradar a Deus. Você não se torna uma pessoa melhor para depois se aproximar de Deus. Você se aproxima de Deus e depois se torna uma pessoa melhor. Então, Satanás astutamente te rouba a possibilidade de você se tornar uma versão melhor de você mesmo, quando ele engana você dizendo, você é indigno, Deus não vai te aceitar. Então, ou você desiste dele e vai viver sua vida, ou você vai ralar feito um louco até o dia em que você conseguir ser digno. Nesse dia, você vai lá que ele te aceita. Não é verdade, Deus está te aceitando agora. Deus está te amando agora. Deus está te recebendo agora. Não importa o seu estado, você precisa de Deus. E você precisa deixar Deus libertar você. Você precisa deixar Deus curar você. Você precisa deixar Deus consertar os padrões adoecidos da sua vida. Porque esse engano das trevas te rouba a possibilidade de receber a bênção. Então registra isso. Não importa a área em que você está preso, a verdade sobre aquela área vai te libertar. Se você não se libertou, é porque a verdade não fez sentido para você ainda. Se você ainda está preso, a verdade ainda não chegou a você. Mas, por outro lado, as trevas trabalham exatamente na inversão disso. As trevas plantam o engano para te manter preso. E nós estamos vivendo um tempo em que tem muitas verdades. Para cada assunto que você colocar na mesa, tem várias versões de verdade para te causar confusão. Houve um tempo, irmãos, em que as trevas, para nos roubar a verdade, eles queimavam Bíblia, atacavam os crentes, proibiam de ler Bíblia. Mas no nosso tempo, Satanás encontrou um outro jeito. Hoje, para desinformar, as trevas super informam. Em vez de te mostrar que o que você crê é mentira, ele diz, não, o que você crê é verdade. Mas tem uma outra verdade ali, uma outra ali, uma outra ali, uma outra ali. E aí tem 1 milhão de verdades que faz sua mente ficar confusa. É outra ferramenta do inferno para o nosso tempo. E isso só me diz uma coisa. Satanás sabe que se você conhecer a verdade vai libertar você. E ele não quer que a verdade chegue até você. Sabe, uma das verdades que Satanás mais ataca
mas ataca superinformando, para que a verdade perca o sentido na superinformação. É a verdade do Calvário. As trevas, hoje em dia, não tentam mais negar que o Calvário aconteceu. Houve tempo em que os enganos eram grandes para tentar desmontar a verdade de que Jesus veio. Houve quem disse que ele não veio, houve quem disse que ele não morreu na cruz, houve quem disse que ele não era filho de um milagre a partir de uma virgem, houve quem disse barbaridades sobre o Calvário. Mas não é o que acontece hoje. Hoje, o Calvário é divulgado em larga escala. Inclusive, tem gente das trevas pregando sobre o Calvário. Eu não me esqueço de um episódio que acontece no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo foi a Filipos para pregar o evangelho, e lá em Filipos, Paulo foi seguido por uma feiticeira. O texto, em algumas versões, aparece a palavra pitonisa, e pitonisa é a mesma coisa que feiticeira. Uma feiticeira que praticava adivinhação porque ela estava possuída por um demônio. Essa feiticeira endemoniada começou a andar atrás do apóstolo Paulo e de Silas, o seu companheiro de missão, e ela andava atrás dos dois gritando: olha, escutem, esses dois homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a vocês o caminho da salvação. E Paulo segurou a onda, ficou quieto, porque Paulo percebeu o jogo que o demônio estava fazendo. Não é normal o demônio ficar pregando evangelho, gente. Se ele está pregando evangelho, ele está com alguma trama aí, com alguma tramóia. E aí, Paulo percebe a tramóia, e a tramóia era misturar. Era desacreditar pelo excesso de informação. E aí, as pessoas que conheciam a pitonisa, que conheciam a feiticeira, que sabiam que ela era feiticeira, quando escutasse ela dizendo: olha, esse homem aí é dos bons, esse é de Deus mesmo, pode escutar ele. As pessoas iam pensar assim: se ele está com a feiticeira, então deve ser tudo farinha do mesmo saco. Num dia, Paulo virou-se para a feiticeira e disse: demônio, sai dessa mulher, nunca mais volte nela. O demônio saiu, a mulher ficou livre. Deu uma confusão lá na cidade, porque Paulo expulsou o demônio. Mas por que o demônio estava ajudando Paulo a pregar o evangelho? Porque esse padrão de torcer a verdade, quando você não pode anular a verdade, é um padrão de Satanás. E quando eu olho para os dias de hoje e eu percebo o quanto que as trevas têm colocado muitas verdades para causar confusão. Em vez de falar mal da nossa verdade, da verdade de Deus, da verdade da palavra, o inferno está colocando um monte de verdade. Quando eu vejo o tempo de hoje acontecendo igual nos tempos de Paulo, eu só posso pensar numa coisa: Satanás sabe o poder que a verdade tem. E o que ele fez com a verdade do Calvário? No Calvário, Satanás contou para todo mundo, ou espalha para todo mundo, que o Calvário aconteceu. Que o Jesus da história é verdade. Que historicamente falando, Jesus existiu. Comprovado por várias comprovações e argumentações históricas. Jesus existiu. Então não vamos mais negar que Jesus veio. Também não vamos negar que ele morreu na cruz do Calvário. Porque não dá para negar isso. Ele veio e morreu na cruz do Calvário. Mas vamos contar essa história. E vamos dar a essa história o nosso significado. Vamos dizer, depois que as pessoas ouvirem a verdade da cruz, vamos apontar para elas e vamos dizer: está vendo o que Jesus fez por você?
Vai fazer o que por ele agora? Porque você está devendo. Não, parece simples. Parece até o evangelho. Jesus fez tudo isso por você, agora você está devendo. Sinta culpa. Sinta cobrança. Sinta uma dívida impagável com ele. Você está devendo. E aí o resultado disso, da sensação de dívida, é medo do cobrador e fuga. Uma leve torcida, na verdade, e ela perde a força. Escuta isso. Quando Jesus morreu por você na cruz do Calvário, não tinha a ver com criar uma dívida. Tinha a ver com tirar a dívida das suas costas. Mas você nota que a verdade torcida virou uma mentira enorme. Quando Jesus morre naquela cruz, ele não morre naquela cruz para colocar uma dívida nas suas costas, para que agora você fique devendo para ele, não. Jesus morre naquela cruz para tirar a dívida das suas costas. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, para os Colossenses, no capítulo 2, ele diz que na cruz Jesus rasgou o documento de dívida que era contra nós. E expôs na cruz os nossos cobradores, que eram os principados e potestades. Portanto, o que a cruz faz não é colocar um peso nas suas costas. O que a cruz faz é arrancar o peso das suas costas. E sim, quando Deus te liberta, Ele coloca a chave da sua vida na sua mão. E você pode pegar a chave da sua vida que está na sua mão e fazer dela, da sua vida, uma outra vida escravizada. Mas você também pode pegar a chave da sua vida que Deus colocou na sua mão e entregá-la na mão de Deus. E se tornar servo de Deus porque você quer. Porque Deus não vai te escravizar, não vai te cobrar, não vai te apontar o dedo, Deus vai esperar você. Você pode. Depois de tudo que Deus faz naquela cruz por você, você pode decidir que você quer continuar vivendo escravo. E se você decidir isso, Deus vai te respeitar e tem um caminho para longe de Deus que vai dar no inferno. Mas tem um outro caminho para cada vez mais perto de Deus que vai dar em Deus. Mas a verdade é que sem a cruz não tem dois caminhos. Quando Jesus morre na cruz, Ele te dá a escolha de poder ir para Deus. Sem a cruz, você não tem duas escolhas, você só tem uma, que é ir para o inferno. Porque os seres humanos, filhos de Adão, nascem nesse mundo já condenados. Não, irmãos, plantaram errado na nossa cabeça. Plantaram na nossa cabeça que sem Jesus funciona assim. Aqueles que praticam o bem vão para o céu, aqueles que praticam o mal vão para o inferno. Conversa. Sem Jesus, aqueles que praticam o bem vão para o inferno, aqueles que praticam o mal vão para o inferno também. Os homens nasceram nesse mundo condenados, porque o homem, ao entregar a chave do mundo a Satanás, ele entregou também a humanidade inteira ao comando, ao poder de Satanás. O inferno não foi criado para os homens. Jesus deixou claro que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas quando o homem se entregou ao governo de Satanás, o governo do mundo, implica que todos os seres humanos que nascem debaixo do pecado de Adão estão condenados. O Calvário nos dá a chance de não estarmos condenados mais. O Calvário, a cruz de Jesus, tira o peso da nossa culpa e coloca na nossa mão de novo o poder de escolha. E agora nós podemos escolher de novo se queremos servir a Deus e ir com Ele para o céu, para todo sempre, ou se queremos ir para o inferno com o diabo e seus anjos. Mas essa escolha só é possível porque Jesus morreu naquele Calvário. Então, Calvário não é sobre colocar um peso sobre você. O Calvário não é sobre colocar uma dívida na sua conta. O Calvário é sobre tirar uma dívida da sua conta. Sabe uma outra interpretação torcida do Calvário? É aquela interpretação: Jesus morreu na cruz
como um exemplo. Jesus está na cruz para ser o nosso exemplo. Se a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente vai ser salvo. Se a gente não seguir o exemplo de Jesus, a gente não vai ser salvo. Deixa eu te contar uma coisa. Se Jesus não cancela a nossa dívida, se não abre o portal para a gente receber a graça de Deus na nossa vida, a gente não consegue seguir o exemplo dele. A gente não consegue seguir o exemplo de ninguém, porque o mal está em nós, nos puxando para o mal. Os únicos exemplos que a gente dá conta de seguir sem Deus é os exemplos do mal. Nós precisamos de Deus para ir para Deus. Nós não conseguimos ir para Deus sem Deus. Quando Jesus morre no Calvário, ele não morre para ser um exemplo para nós seguirmos. Jesus morre para nos resgatar de nós mesmos e nos dar força, nos dar ferramentas para a gente viver a nova vida que Deus planejou para nós. Quando a gente pensa em conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o sentido fica opaco, fica estranho. Então, eu tenho duas ilustrações guardadas na manga que eu uso toda vez que eu estou falando de conhecereis a verdade vos libertará, e eu percebo que o entendimento dessa ideia está opaco. Duas ilustrações pequenininhas, rapidinhas, até porque o meu tempo já está acabando, eu já estou terminando. Eu queria falar para o pessoal da rádio que o pessoal daqui da igreja falou quando eu falei que já estou terminando. Mas em homenagem a vocês da rádio, eu vou terminar cedo hoje. Viu? Porque vocês não estão acostumados comigo pregando muito tempo. Duas ilustrações. Primeira ilustração. Um jovem forte, saudável, chegou de caminhonete na casa do amigo, encostou a caminhonete em frente ao portão, desceu e como o portão não estava trancado, ele foi entrando. De dentro da casa saiu um cachorrinho, muito pequeno, aqueles cachorrinhos que parecem mais um rato do que um cachorro. E o cachorro estava bravo. E o cachorro partiu para cima daquele jovem, rosnando, ameaçando e partiu. E o jovem, se sentindo ameaçado, correu, fugiu. E o cachorrinho está atrás. E o jovem subiu na caminhonete e ficou acuado em cima da caminhonete enquanto o cachorrinho rodava o carro todo tentando pegar ele a todo custo. O dono do cachorro e da casa saiu rindo, gargalhando, porque a cena era realmente hilária. Então o rapaz, acuado sobre a caminhonete, disse para o dono do cachorro: se você não fosse meu amigo, eu ia processar você. Porque isso não se faz. Deixar uma fera dessa, solta, para fazer mal para a gente. Então, o amigo rindo disse para ele: vou te contar de algumas coisas que você não sabe. Se você soubesse, estaria rindo também. Primeira coisa, esse cachorro é muito pequeno, ele não dá conta de fazer mal para você. Segunda coisa, você é forte o bastante para correr e só por isso ele foi atrás de você. Esse cachorro nunca perseguiu ninguém, ele perseguiu porque ele rosnou e você correu. Se você tivesse ficado quieto, parado, ele ia rosnar lá no canto dele, dar uns 2 latidos e quando percebesse que você não se importava, ele desistiria. Ele não é um cachorro que morde. Ele perseguiu você porque você fugiu. Terceira coisa que você precisa saber. Esse cachorro é muito velho. Todos os dentes dele já caíram. Ele não podia te morder. Se você soubesse qual é a verdade a respeito do cachorro, você não teria fugido. Como você não sabe qual é a verdade, você se tornou refém dele. Ele não tem poder para te acuar, mas você deixou ele te acuar. Essa é precisamente a verdade de Colossenses capítulo 2. Jesus
naquela cruz, despojou, despiu, tirou todas as armas dos principados e potestades, dos seres espirituais que podem, ou que vivem arrotando, que podem te controlar e podem destruir a sua vida. Escuta uma coisa, para você nunca mais se tornar refém. A única arma que o diabo e seus demônios têm contra você, a única, não tem mais uma nem mais duas, só essa que ele tem, se chama engano. Porque quando ele te engana, você acredita nas mentiras dele. Quando ele aponta para você e diz, você é mau, você é das trevas, porque você, um dia, você fez isso. Quando ele te engana, ele te controla, ele rouba a sua verdade. E só conhecereis a verdade vos libertará. Primeira ilustração ajuda você a entender o poder da verdade. Segunda ilustração. Um missionário precisa atravessar o Atlântico para ir à África, numa base missionária na África, para estar lá ministrando. E ele não é uma pessoa de muitas posses, então ele junta dinheiro por algum tempo e compra as passagens, mas o dinheiro que ele tinha era apenas para comprar as passagens. Ele compra as passagens e se planeja para viajar, e ele não conseguiu mais dinheiro para comprar as refeições no navio onde ele ia atravessar o Atlântico. E então, ele faz um plano. Vou passar a viagem inteira comendo umas bolachas que eu vou levar na bolsa e bebendo água. E aí eu não vou gastar com comida durante a viagem, porque eu não tenho dinheiro para pagar as refeições do navio. Eu só tenho dinheiro para pagar a passagem. Primeiro dia, só bolacha e água. Segundo dia, só bolacha e água. Terceiro dia, só bolacha e água. No final do terceiro dia, alguém da tripulação do navio procura ele no lugar onde ele ficava e diz para ele, nós notamos que a nossa cozinha não registrou nenhuma refeição sua. O senhor está bem? Ele, tomado de um surto de sinceridade, resolveu contar para a pessoa o que estava acontecendo. Ele disse, olha, eu sou missionário, eu não sou uma pessoa de muitas posses, eu estou pagando essa passagem aqui para eu ir para a África, e para te falar a verdade, para ser sincero, não tem grana para pagar a comida do restaurante. Então a pessoa começou a rir, e ele, um pouco constrangido, perguntou, mas o senhor está rindo de quê? Ele disse, eu estou rindo porque todas as refeições estão incluídas no preço da passagem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu te contar uma coisa. Deus pagou sua passagem para o céu. Eu vou repetir porque você não falou amém direito, assim com força. Deus pagou sua passagem para o céu. Mas tudo que você precisa, do momento em que a passagem chegou na sua mão, até o momento em que você desembarcar do lado de lá, está incluso no preço da passagem. Então Deus não só te pagou o direito de ir para o céu, Ele te pagou tudo daqui até lá. Então toda vez que você está precisado, está carente, fisicamente, psicologicamente, relacionalmente, financeiramente, não importa a área, está incluso no preço da passagem, Jesus já pagou. Então quando você bate na porta de Deus, para receber algo dele, você precisa bater na porta de Deus confiando na graça. Escuta, não é só a salvação que é pela graça, tudo é pela graça. Como disse o apóstolo Paulo, porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. O Calvário, a morte de Jesus naquela cruz, não foi um bom exemplo para você seguir. Foi energia liberada para você viver. A sua vida não vai ser vivida na força do seu braço, na capacidade da sua inteligência,
na sua força de vontade, a sua vida vai ser vivida na força que Ele liberou naquele Calvário. Escuta e entende isso de uma vez por todas. Sem a intervenção de Deus, não tem salvação para você. Quem te convenceu de que Deus entra com a parte dele e você entra com a sua? É tudo Deus. Não, pastor, mas a gente tem que fazer a nossa parte de decidir e crer. É verdade. Você tem que decidir e crer. Na verdade, crer e decidir. Mas até isso, você precisa de Deus. A sua fé é gerada por Deus também. A sua decisão você só consegue fazer porque Deus já fez alguma coisa. Se Deus não faz essa primeira parte, que é liberar Jesus naquela cruz por nós, a gente não conseguia nem decidir, nem crer, nem nada. Então tudo que a gente tem vem dele.